Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Hoje é dia 21 de abril de 2016, uma quinta-feira, 29 graus na cidade de Jaú, e nós estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, já nas instruções dos Espíritos, no subtítulo Os Falsos Profetas da Erraticidade. É uma mensagem, uma instrução assinada por Erasto, discípulo de São Paulo, e esta instrução foi dada em 1862. Diz o seguinte: os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhe seus sistemas absurdos, através dos médiuns que os servem. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar, e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. São eles que semeiam os germes da discórdia entre os grupos, que os levam a isolar-se uns dos outros e a se olharem com prevenções. Bastaria isso para os desmascarar, porque, assim agindo, eles mesmos oferecem o mais completo desmentido ao que dizem ser. Está errado aí, é o que dizem. Tem alguns exemplares que falta o M. Ao que dizem ser. Cegos, portanto, são homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Eu não parei para comentar, porque a gente ficou a aula passada todinha nisso aqui, né? Então não vou nem parar para comentar isso aqui, tá bom? Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer. Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Atentem para esta afirmação, que é extremamente importante. Toda vez que vocês quiserem saber se um texto provém de um espírito que se diz do porte de um espírito superior, verifique a racionalidade do texto. E, sobretudo, a quantidade de palavras que ele usa para expressar a sua ideia. Toda vez que o espírito for muito prolixo, toda vez que ele ficar dando volta em torno do assunto e não responder objetivo e claramente, ele não é um espírito superior. Ele pode ser um espírito bom, pode ser um espírito inteligente, mas não é um espírito superior. Fiquem atentos a isso é importante. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso. O espírito que indica isso, ele tem medo de alguma coisa? De alguma análise, de alguma crítica, alguma coisa assim? Porque ele mesmo está dizendo, passe o que eu estou dizendo, o que eu estou afirmando, o que eu estou ensinando, porque uma instrução é um esclarecimento, não é assim? Serve para instruir, para esclarecer, para orientar. Se o espírito que está passando essa instrução está dizendo, passe o que eu estou falando pelo crivo da razão, porque ele está dizendo aqui, passem, pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão. Ele não está aqui colocando uma forma de nós, um sistema através do qual nós devemos analisar os espíritos, então ele está dizendo isso para ele mesmo. O espírito, ele fala o grau de evolução dele? Se ele quiser enganar e encontrar gente crédula para isso, ele pode dizer, não, eu sou Cristo, eu sou Nossa Senhora, eu sou São Pedro, eu sou São Paulo, eu sou João Batista. Usa nomes que para causar um maior impacto
e para causar também a credulidade, para promover a credulidade das pessoas, para despertar a credulidade das pessoas. Essa é a realidade. Sabe? Uma vez um senhor, numa oficina mecânica que eu frequento aqui já, eu frequento essa oficina há mais de 30 anos. O rapaz, o mecânico é muito amigo meu, nós ficamos amigos, né? Deixou de ter a relação comercial, é só uma consequência. E mudou próximo da oficina dele um senhor, que ele diz espírita. Então, de vez em quando ele ia na oficina do Bertinho, eu sou espírita e tal. Ele falou, tem um rapaz que frequenta aqui, o Luiz Herrera, ele é espírita também. Eu dei que coincidir, eu vou falar para vocês conversarem a respeito do assunto e tal. Bom, é um senhor já bem mais de idade do que eu tenho seus 70, na época, seus 75, talvez até um pouco mais. Eu tinha uns 57, 55, por aí, na época. E ele conversou comigo, então ele falou que ele é espírita, que era isso, que ele falou um monte de coisa, e eu deixei ele falar, porque eu percebi que de espiritismo ele não entendia absolutamente nada. E ele me levou na casa dele, para ver o trabalho dele. Eu falei, não tem problema nenhum. Aí você já entrando, você viu um monte de imagem, um monte de coisa e tal. Aí chegou lá dentro, ele mostrou um caderno, esses cadernos universitários, né? Escrito, com um monte de coisa que o espírito tinha ditado para ele. Não batia nada com nada, você via que era pura obsessão, pura enganação. Eu não falei nada e tal, depois eu nunca mais encontrei com ele e tal. Mas você vê que existe gente crédula, existe gente para tudo, existe gente que acredita em tudo. Existe gente que se deixa levar simplesmente pelo prazer de acreditar que aquilo é certo. Só por isso. Então, é preciso estar atento, é preciso focar na questão da racionalidade. Passar toda e qualquer informação recebida, mesmo dentro dos 5 livros de Kardec, pelo crivo da razão. Tem que passar. Nós temos essa obrigação, é dever do espírita fazer isso. Dever. Aliás, qualquer coisa, não só que se refira ao espiritismo, mas qualquer situação, qualquer coisa. A gente não vai votar nos caras no ano que vem? Passa pelo crivo da razão. O que o político brasileiro costuma fazer? Promete, promete, promete e não cumpre. Se vocês encontrarem só no vosso caminho, só gente que promete, promete, não vota em ninguém. Não é racional? Agora, se tiver alguém que tem uma posição, que tem um caráter, personalidade, né, que se coloca diante de um fato segundo os seus princípios, porque o político, o que ele faz, normalmente? Ele se coloca do lado da maioria. Uma hora ele tem uma opinião, e se a maioria mudar de opinião, o que ele faz? Muda junto, não é? As pessoas não analisam isso. Isso serve também para qualquer coisa na vida. Serve para o espiritismo e serve para qualquer coisa. É isso que nós temos que fazer. Passar qualquer coisa pelo crivo da razão, pelo bom senso. Os antigos diziam que bom senso e caldo de galinha não faz mal para ninguém, não faz mesmo. Né? E vereis o que restará. Então, concordareis comigo em que, sempre que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade, ou como meios de realizar a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contraditado pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Pronto. É claro isso. É objetivo. Se a maioria das pessoas que se dizem espíritas estudassem somente essa lição aqui, muita coisa dentro, que está colocada, inserida dentro da doutrina espírita, como espiritismo, não estaria jamais. Jamais seria inserida dentro da doutrina espírita. Não seria aceito pelo simples bom senso. Por outro lado, lembrai-vos de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas. E isso também constitui um critério. Se 2 princípios se contradizem, tereis a medida do valor intrínseco de ambos. Observai qual deles encontra maior repercussão e simpatia. Com efeito, seria ilógico admitir que uma doutrina, cujo número de adeptos diminui, seja mais verdadeira que outra, cujo número aumenta.
Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo restrito, mas a faz surgir em diferentes lugares, a fim de que, por toda parte, a luz se apresente ao lado das trevas. É nisso que Kardec baseia o seu método, se baseia exatamente nisso para escrever a doutrina espírita. Se uma verdade é dita num determinado local, ela tem que ser dita em todos os lugares do mundo, indistintamente, porque senão não é verdade. Não tem ninguém que tenha o privilégio da verdade. E como os espíritos se comunicam aonde eles desejam se comunicar, essa verdade certamente ela é ditada em vários lugares ao mesmo tempo, não com o mesmo teor, né? Porque o médium sempre tem uma ascendência sobre a comunicação, ele interfere de alguma maneira na comunicação, tá certo? Mas com o miolo da questão, o centro da questão, o cerne da questão, com o mesmo valor de todas as outras comunicações. Esse é o método. Você leu a introdução? Não? Esse é o método de Kardec, ou seja, o princípio da universalidade da comunicação dos espíritos. É esse princípio universal que ele usa como método. Repelir impiedosamente. Olha a palavra que ele usa, hein? Impiedosamente, ou seja, sem piedade, sem dó, sem medo de errar, impiedosamente, todos esses espíritos que manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Um espírito pode ser conselheiro de uma família? Perfeitamente. Um espírito pode ser conselheiro de uma pessoa, de duas, de 10, de 15, de 20? Perfeitamente. Mas se ele pregar a divisão e o isolamento, sai fora dele, porque ele é um mentiroso. O bom espírito jamais prega a divisão e isolamento. Ao contrário, ele prega a conciliação, a paz, ele prega a humildade e todas as virtudes que a gente conhece dos bons espíritos. Jamais ele prega a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tentam impor-se a pessoas fracas e crédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-las e dominá-las. São geralmente espíritos sedentos de poder, que, tendo sido déspotas no lar ou na vida pública, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois da morte. Em geral, portanto, desconfiar das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e a extravagância, ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Há sempre, nesses casos, um motivo legítimo de desconfiança. Nesse caso, um motivo legítimo de desconfiança, porque existem espíritos que não são espíritos superiores, mas são espíritos bons, e que por uma questão de desconhecimento, de atraso mesmo, eles usam de práticas estranhas para ajudarem os outros. Mas isso não tira deles o legítimo desejo de ajudar, o legítimo desejo de colaborar para o bem geral. Tá? Porque o espírito que colabora para o bem geral, todos nós colaboramos, independente da nossa evolução moral. Né? Então, há sempre, nesse caso, dizer um motivo legítimo para a desconfiança. Então, confiar, desconfiando, sempre. Né? Até que a gente conheça o espírito, até que você realmente lide com ele, sabe exatamente com quem você está lidando, desconfiar sempre. Lembrai-vos ainda de que, quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a este ou aquele com a exclusão dos outros. Isso aqui é uma regra áurea, viu? Se nós quisermos saber se uma mensagem, uma comunicação, uma instrução, ela é verdadeira, ela é séria. Tá? Se não for, não tome como verdade absoluta. Bom, pode ser uma boa orientação, mas não como verdade absoluta. Toda verdade absoluta, toda comunicação que tem por objetivo elevar a humanidade, ela é dada em todos os lugares do mundo. Porque em todos os lugares do mundo existem médiuns. Não necessariamente espíritas, mas médiuns. Ninguém é médium perfeito.
se estiver obsedado. E se há obsessão evidente, quando o médium só recebe comunicação de um determinado espírito, por mais elevado que este pretenda ser. Em consequência, todo médium e todo grupo que se julguem privilegiado em virtude das comunicações que só eles podem receber e que, além disso, se sujeitam a práticas supersticiosas, encontram-se indubitavelmente em uma obsessão bem caracterizada. Conheci um grupo assim aqui já houve. Só aquelas pessoas que faziam parte do grupo podiam entrar no trabalho e só eles podiam se reunir. E eles falavam isso: nós recebemos comunicações de alta patente espiritual. Só eles receberam. O que você acha? Depois de ler uma coisa como essa, você acha o quê? Sobretudo quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos os espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. É incontestável que, submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica, todas as observações sobre os espíritos e todas as suas comunicações, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. O médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, procedentes de uma turba de espíritos mistificadores ou malfazejos. Essa lição, gente, ela é muito... O capítulo 23. Você leu o capítulo 23 já? É extraordinário. Ele trata da obsessão. A gente já, no estudo do Livro dos Médiuns, a gente chega a levar mais ou menos umas 4 aulas nesse capítulo. 4 ou 5 aulas. Acho que eu vou entender ele quando o senhor estiver explicando. Mas ele é extraordinário, viu? Eu já peguei umas 3 ou 4 vezes. Ele é extraordinário, muito esclarecedor. Primeiro a gente lê ele todo, depois a gente vai estudando ele por parte, porque ele realmente é muito profundo e fala muito de perto para as nossas necessidades. Né? Agora vem uma outra a respeito do mesmo assunto, que intitula-se Jeremias e os falsos profetas. Isto diz o Senhor dos Exércitos: não quereis ouvir as palavras dos profetas, que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões dos seus corações, não da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção do seu coração disseram: não virá sobre vós mal. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e o ouviu? Eu não enviava esses profetas, e eles corriam. Nada lhes falava, e eles profetizavam. Tenho ouvido o que disseram os profetas, que em meu nome profetizaram a mentira, e dizem: sonhei, tenho sonhado. Até quando se achará isto no coração dos profetas que vaticinam a mentira e que profetizam as seduções do seu coração? Pois, se te perguntar este povo, ou o profeta, ou o sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Lhes direis: vós sois o peso, porque eu vos hei de arrojar, diz o Senhor. Está no Evangelho de Jeremias, capítulo 23, versículo 16 a 18, 21, 25 a 26, 33. E uma instrução assinada por um espírito intitulado Luiz, e todo Luiz escrito com S é um Luiz francês. Vocês não sabiam? Luiz com S é francês. Espírito protetor, Karl Spur, 1861.
É sobre esta passagem do profeta Jeremias que quero vos entreter, meus amigos. Deus falando pela sua boca disse: é a visão do seu coração que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que, já naquela época, os charlatões e os vaidosos abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, portanto, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro. Olha ele aí, gente. Olha ele aí, gente. Coisas boas e agradáveis. Quer dizer, pintavam a graninha e o cara falava o que o cara queria ouvir. Né? Essa espécie de embuste estava bastante generalizada entre os judeus. E é fácil compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus. E era sempre mais ou menos enganado pelos impostores ou fanáticos que se diziam profetas. Nada é mais significativo do que estas palavras: eu não enviava esses profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Mais adiante encontremos: tenho ouvido o que disseram os profetas, que em meu nome profetizaram a mentira, e dizem: sonhei, tenho sonhado. Indicava assim um dos meios então empregados para explorar a confiança do povo. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões, porque achava tudo muito natural e convidava sempre os profetas a falarem. Depois das palavras do profeta, ouvi os sábios conselhos do apóstolo São João quando diz, abre aspas, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem em enganar quando encontram oportunidade. Os enganados são, bem entendido, os médiuns que não tomam as necessárias precauções. Temos nisto, sem dúvida, um dos maiores escolhos, contra o qual muitos se chocam, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É uma prova de que não podem triunfar senão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos em falsos profetas. Muito bem. Alguma pergunta a respeito? Ficou claro essa passagem para vocês? O enganador fala encarnação, não é que eles são encarnação, aqui na terra. Eles ficaram melhor ainda. Encarnação dos falsos profetas da erraticidade? O fato é que o espírito é atrasado moralmente. Né? O fato é esse, entendeu? Se fosse um espírito interessado em coisas sérias, em coisas boas, em coisas decentes, ele não seria caracterizado como um falso profeta. Ele se engana cada vez melhor. É claro, cara, a pura técnica. Né? Tem gente que vive de mentir a vida inteira. A gente viu uma reportagem na televisão, foi preso um sujeito com 75 anos de idade por estelionato. Você fala, como é que pode, rapaz? Ele de cabelo branco, 75 anos de idade, 80 anos de idade. Né? E o cara vive de mentir uma vida inteira. Ele não faz outra coisa. Né? Ele habitua nesse tipo de coisa. Porque o mentiroso, ele é assim. Ele mente tanto que ele acaba acreditando na própria mentira. Aliás, é uma técnica de propaganda, né? O Joseph Goebbels, o gerente de propaganda do Hitler, ele falava exatamente isso. Minta reiteradamente. Porque aí a mentira acaba se tornando uma verdade. Tem gente que é especialista nisso. Tem gente que não está preocupada com moralidade, não está preocupada com seriedade, não está preocupada com Deus, não está preocupada com o bem-estar do próximo, não está preocupada com o próprio bem-estar. Tem uma vida louca. Está cheio de molecada que fala isso na internet. É vida louca e tal. Mas aí quando cai na cadeia, eu vi uma reportagem com um garoto nosso, 18, 19 anos. Ele foi pego com 18 anos. Até então ele tinha feito um monte de estrepulia, nunca tinha sido pego, porque o moleque aqui no Brasil serve para votar, mas não serve para ir para a cadeia. Aí foi preso com 18 anos e mostra a reportagem dele sendo preso. Dando risada.
fazendo chacota, brincando. Ele estava achando que ele ia lá para... Como é que chama essas casas que recolhem menor? Fundação Casa. Porque ali é baba, né? Ali é o hotel 5 estrelas, o cara tem esporte, tem tudo que ele precisa, boa alimentação, 4 refeições por dia, psicólogo, né? Tem tudo ali é baba. Ali é baba. Quando ele quiser fugir, ele foge. Né? Ele pensou que ia ser a mesma coisa. Aí meteram ele na cadeia. Um ano depois fizeram uma entrevista com ele. Mais ou menos um ano depois. Mas, escuta, mas na reportagem, quando você foi preso, você estava dando risada. Eu não conhecia a cadeia. Eu não sabia o que era a cadeia, por isso que eu estava dando risada. Agora eu sei. Que ele veio dar entrevista sério. O garoto que foi preso era um. O garoto que veio dar entrevista era um cara muito mais maduro, muito mais conhecedor do mundo da cadeia, do mundo da malandragem. Esse mundo da malandragem não é bom para ninguém. Hã? Deve ter penado na cadeia. Entendeu? E pena bastante mesmo. Pena muito. A gente sabe como é que é a vida da cadeia. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Coisa séria. Quem não tem noção disso, fala, não, a família faz. Ela tem vida louca, gosta de falar isso. Acha bonito falar isso, acha bonito ser malandro. Né? Mas, na realidade, quando cai mesmo num lugar como esse, aí ele te dá conta do tamanho da encrenca. Né? Tá frio para você? Não? Deixa eu diminuir um pouco. Já diminuiu um pouquinho. E então esses espíritos eles vão aprendendo, como encarnados e como desencarnados, a duras penas, a deixarem de serem responsáveis e a se tornarem pessoas responsáveis, espíritos responsáveis. É assim que a coisa acontece. A maturidade ela não chega para ninguém gratuitamente. O espírito ele precisa vivenciar as suas experiências para ele poder aprender. Para ele poder mudar de posição. Como é que a gente muda de posição dentro das coisas? Aprendendo. No outro meio. Você questiona, bom, o que eu estou fazendo é bom para mim? É, então eu vou continuar fazendo. Então o que eu estou fazendo não é bom para mim? Não, então eu vou parar de fazer. Né? E você faz isso, você decide essas coisas ao longo da sua vida. E quando você é jovem, ou quando você tem uma certa idade, não se preocupa com esse tipo de coisa. Você nem questiona. A coisa que você faz, simplesmente não questiona. Mas a maturidade chega, você começa a pesar, né? Existem outras responsabilidades, envolvem outras questões, né? Que vão muito além da jovialidade da vida, do tempo da juventude, em que você encara a responsabilidade da vida como ela deve ser encarada. Você tem cama, comida, roupa lavada, a mãe protege, o pai às vezes protege também, né? Às vezes o pai é mais severo, mas também se precisar de alguma coisa dá. Então, não existe aquela responsabilidade de conquistar o pão de cada dia, de conquistar... Dependendo do tipo de proteção, se o paternalismo é uma coisa muito severa para a educação de qualquer pessoa. Severa do ponto de vista negativo. Negativamente severo, tipo de dizer assim, né? Paternalismo é péssimo. Se você considerar, por exemplo, esse paternalismo do governo brasileiro, implantado aí ao longo desses 13 anos de governo, isso é péssimo. O Bolsa Família não ajuda ninguém. Ninguém, ao contrário. Só acomoda. Quem criou esse sistema foi o Cristóvão Buarque, que foi um senador, é um senador até hoje, mas o propósito dele não era manter o cara dentro do Bolsa Família, porque uma pessoa que se estabelece dentro do Bolsa Família, que ele recebe o Bolsa Família ao longo de muitos anos, e você tirar ele daquela situação? Você criou um parasita. Essa é a realidade. Quer dizer, é muito pior você não dar, ou dar com critério, do que você dar por muito tempo para manter o sujeito. Porque não é uma ação social, ao contrário. Não é ação social coisa nenhuma, você está prejudicando. A ação social tem a premissa de visar a reconstrução, a ajuda da construção do bem-estar social. E você não constrói bem-estar social dando alguma coisa. Tem que criar meios. Quais são os meios? Exatamente. Quais são esses meios? O trabalho digno. Eu não sou defensor de situação nenhuma, mas como eu vivi o militarismo, vivi bem, porque o auge do militarismo foi em 1970. Né? Em 1970 eu tinha 18 anos. Então eu vivi o auge do militarismo.
né? E o declínio dele, porque ele atinge o pico em 1970 e começa ali o seu declínio. Não, nessa época não era o Médici, não. Ou era? Deus do céu, não me lembro. Eu acho que era o Médici. Eu não me lembro, sinceramente. Bom, de qualquer maneira, o Brasil crescia estrondosamente, abriam-se grandes estradas, construíam-se muitas pontes, desenvolviam-se o setor da metalúrgica, da siderurgia, enfim, o Brasil estava a todo vapor. É verdade que com dinheiro emprestado, não tem dúvida. Ninguém questiona isso. Mas o fato é o seguinte, a realidade do povo brasileiro qual era? O gente estava procurando emprego numa indústria, ele ficava na porta da indústria esperando ser recebido pelo setor de recursos humanos da empresa, e o outro cara falava assim, você está procurando emprego, eu estou te pago mais. Levava ele para outro. Essa era a nossa realidade. Né? E não era uma realidade paternalista, não. Porque o militar é exatamente o inverso disso. O militar não é paternalista, ao contrário, o militar é um disciplinador por natureza, porque o que ele aprende no quartel é exatamente isso. Aliás, é o grande erro de você dar a gerência de um país na mão do militar, porque o militar não serve para gerir nada. Ele serve para disciplinar. Isso sim, isso é... Isso, hierarquia, disciplina é com ele. Você não tem a dúvida. Né? Existem as exceções, né? Toda regra tem uma exceção, tem a sua exceção, mas o fato é que nesta época, dentro do militarismo, nós tínhamos disciplina, nós tínhamos o bandido de rua com medo da polícia, nós tínhamos emprego em larga escala, nós tínhamos um crescimento vertiginoso, sem paternalismo. Ao contrário, possibilitando a todas as pessoas terem a dignidade de trabalhar e conquistar o que queriam. Porque o maior e o melhor documento, você viu essa época, não? Você pegou muito pouco, né? O melhor documento que alguém... Você nasceu em 62, né? Então você tinha 10 anos nessa época. Mas o maior documento que alguém podia aportar na época era a carteira de trabalho. Primeira coisa que um policial te pedia. Cadê sua carteira de trabalho? Está aqui. Está assinada? Se não tivesse assinado, você era recolhido por vadiagem. Falar em uma coisa dessa hoje é inimaginável. É impensável falar numa coisa dessa. O sujeito era recolhido por vadiagem. Então, está provado que o paternalismo não serve para nada. Os dois extremos são ruins. Né? Mas o paternalismo é pior que o outro. Eu considero assim. Você não tem que dar nada, você tem que ensinar o sujeito, dar dignidade para ele, porque a coisa mais satisfatória que existe para alguém é dizer assim, eu conquistei. Né? Se eu tenho, eu conquistei, pelo meu esforço. É meu, a casa é minha, o carro é meu, o cachorro é meu, o papagaio é meu, porque eu conquistei. Se não, é malandragem, velho. Se não, é pilantragem. Mas vamos lá. Vamos seguir. Questão, ou melhor, capítulo número 22, não separar o que Deus juntou. Vai tratar do assunto indissolubilidade do casamento. E este capítulo não conta com as instruções do Espírito. É apenas o estudo do Evangelho de Jesus mesmo e os comentários de Kardec. Vai tratar de dois assuntos, indissolubilidade do casamento e do divórcio, que hoje está atemporal, né? Porque nem se fala em divórcio mais, né? Mas não, exatamente isso, né? O pessoal junta os panos, vai para casa, não deu certo, volta cada um para sua casa e vamos conversar. Mas vamos lá. Indissolubilidade do casamento. E chegaram-se a ele os fariseus tentando-o e dizendo, quando eles falam tentando,
Dá a impressão que é o demônio que está tentando o cara, né? Mas não é esse o sentido, não. Na realidade, estavam querendo fazer aquilo que o caipira faz com o leão, pegar ele na curva, né? Estavam tentando criar uma situação para colocá-lo em maus lençóis. Essa é a verdade. São perguntas que eles faziam para Jesus capciosas, com duplo sentido, né? Com o objetivo de colocá-lo em situação perigosa. E a pergunta a Jesus, dos fariseus, Jesus foi a seguinte: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Se ele respondesse que sim, ele estaria indo contra as mulheres. Se ele dissesse que não, estaria indo contra a lei de Moisés. Ele respondendo lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe e ajuntar-se-á com a sua mulher. E serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus juntou. Replicaram-lhe eles: por que mandou Moisés dar ao homem, à sua mulher, carta de desquite e repudiá-la? Quer dizer, mais uma vez tentando colocar o homem em maus lençóis. Respondeu-lhes: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar a sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 9. Explicação de Kardec a esse respeito. A não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo que procede do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, porém, modificam-se segundo os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual. No casamento, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Então, qual é o objetivo do casamento mesmo? Procriação, gente. Esse é o objetivo do casamento, não tem outra. É natural que seja assim. Porque se não houver a procriação, qual é a função de vocês se juntarem? Eles não precisam se ajudar em casamento para isso. Tem uma razão, e uma razão séria, para que duas pessoas se unam. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas que não há em todo o mundo, e mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente iguais, e não há mesmo um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos. Resulta desse fato que, perante a lei civil, o que é legítimo num país em certa época torna-se adultério noutro país e noutro tempo. Isso porque a lei civil tem por fim regular os interesses familiares. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, enquanto em outros o casamento civil é suficiente. Pura realidade que nós vivemos, né? Eu vivenciei, por exemplo, todos os seus aspectos. Eu nasci numa época em que, se as pessoas fossem casadas somente no civil, seriam criticadas, severamente. Severamente criticadas. Eles são casados, mas só no civil. Eu vi isso dezenas de vezes. Dezenas de vezes. E o contrário é também verdadeiro. Se fossem casados só no religioso, é porque tinha alguma mutreta por trás.
Então, veja como realmente as leis, elas se modificam segundo os tempos, segundo as necessidades e conveniências. Mas na união conjugal, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres, existe outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, e exclusivamente moral, que é a lei do amor. É a esta lei do amor e a esta lei divina e imutável que se refere Jesus nesta passagem de Mateus. É isso que ele se refere quando ele diz assim: no princípio não foi assim. Porque o que unia as pessoas era exatamente a lei do amor, e não os interesses. Porque quando um casal é unido apenas por interesse, não há nenhuma maneira de que esse casal permaneça unido legitimamente. Aliás, nunca se uniu legitimamente. Porque a única coisa que tem que unir um casal é o amor. Todo o resto é acessório. A única lei que legitima uma união é o amor. Porque se não há amor, não há confiança. E não havendo confiança, não há união. A única coisa que pode legitimar um relacionamento é confiança. Seja ele uma relação de casamento, seja ele uma relação comercial, qualquer relação, né? Mesmo uma amizade. Se não houver confiança mútua, não pode haver amizade. Deus quis que os seres se unissem não somente pelos laços carnais, mas também pelos laços da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda aos filhos, e para que sejam dois, em vez de um, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias no casamento, é levada em conta a lei do amor? Pergunta que Kardec está fazendo. Absolutamente. Absolutamente. Quando a noiva está prestes a casar, a maioria, não todas, mas a maioria pensa no quê? Primeira coisa que ela faz, regime para emagrecer. Que ela tem que caber dentro do vestido dos sonhos dela. Já começa por aí, né? Depois que casa vem no triunfo. Não estou falando de todas, é claro. Mas muda o corpo e isso já tira... A maioria dos homens já perde a ilusão do início do casamento, só aí. Quem leva isso em consideração? Eu nunca levei isso em consideração, porque, para mim, a mulher ela tem que vivenciar todas as épocas dela. O homem também muda. Muda, claro, todo mundo muda. Mas o fato é que a mulher, ela quer estar deslumbrante no dia do casamento, porque ela não casa, ela não se veste para o noivo. Aliás, como qualquer mulher, em qualquer situação. As mulheres nunca se vestem para o homem, elas se vestem para uma outra mulher. Não é isso? Ela quer agradar a outra, né? Ela quer agradar, para que a outra veja como ela está bem vestida, bem maquiada. Na realidade, é uma disputa, né? Entre elas. O fato é esse, né? Mas se veste, tem que caber dentro daquele vestido, né? E a última coisa que ela está pensando é no casamento. Tá? Aí o cara diz que o cara acha, o sujeito que casa se acha no direito de fazer uma despedida de solteiro. Né? Aí na despedida de solteiro ele pega AIDS. Porque a primeira coisa que ele faz é ir para onde? Hã? Onde que ele vai quando ele faz a despedida de solteiro? Vai para um bordel. Ou então contrata mulheres de bordel para fazer a farra dele. Né? Aí o cara pensa que está casando com a princesa e a princesa é sapo. E a mulher está pensando que está casando com o príncipe é sapo também. O fato é a realidade, a nossa realidade, não é uma brincadeira, mas a nossa realidade é essa. Minha filha, que tribufu, pai, o senhor é fogo e deu risada. Mas, eu estou fazendo aqui uma grande brincadeira com todos vocês, mas o fato é que quando as pessoas se casam, a primeira coisa que ela leva em consideração é o quê? A condição financeira do parceiro ou da parceira. Muita gente casa com a conta bancária do outro, essa é a realidade, gente. Eu não fui assim, porque quando eu casei com a Yara,
a gente não tinha as duas mãos para botar na frente e colocar atrás. A gente tem que colocar uma, escolher um lugar e colocar uma. A gente, na realidade, juntou a miséria, juntou a fome. Nós construímos a nossa vida, literalmente, do zero. Com muito trabalho, muito esforço, muito empenho. A Juliana sabe disso, ela participou da nossa vida. Essa é a realidade. Mas a gente vê casamentos em que há casais que dão exemplo, bons exemplos, né? Casam, antes de casar, compram sua casa, compram seu carro, mobiliam, fazem tudo o que é necessário para ter o mínimo de estrutura para poder vencer as dificuldades que certamente virão. Ah, mas já tem casa, as dificuldades não é a dificuldade real, não é a casa. A dificuldade real não é o carro. A dificuldade real não são os bens materiais, a dificuldade real é o relacionamento. Essa é a grande dificuldade do casal, né? São duas pessoas de opiniões diferentes, pensamentos diferentes, conduta muitas vezes diferentes, né? Que tem que se adaptar um ao outro. O homem consegue dominar qualquer animal, né? Ele queira dominar um leão, um tigre, mas outro ser humano ele não domina. Aí que está o grande conflito, né? Se não gostar... Complicado, né? Então, a lei do amor, aí no caso, a lei do amor viria a falar mais alto, né? É claro que os evangelistas... Precisa aceitar o defeito da outra pessoa, não gostar dela. Tem que haver uma adaptação. Tem que haver, de ambas as partes, uma resignação em aceitar o defeito do outro, né? E tentar, de alguma maneira, colaborar para que esses defeitos sejam minimizados, tanto nele como nela, né? Em ambas as partes. E quando existe isso, há amor. Porque o casamento é conquista, a vida a dois é conquista. Quando as pessoas se casam, eu casei com meu primo, não casou, você casou com um sapo. Eu casei com a minha princesa, não casou, você casou com uma sapa, velho. Certeza. E ele vai entender isso logo depois. Né? Começam as brigas, as discussões, as desavenças, começam as acusações, começam as divergências, se não com o cônjuge, ocorrem divergências com a família, porque quando a gente casa, a gente não casa somente com a mulher, ou com o homem, a gente casa com a família de ambos, né? Dos dois lados, né? E ocorrem problemas, ocorrem mesmo, isso é natural. E só uma coisa vence esses problemas, só uma coisa, o amor. Se não houver verdadeiramente amor entre os dois, se realmente não se entenderem nesse aspecto, se o princípio que une essas pessoas não for o amor, não vai resistir. Não vai sobreviver. Certamente não vai sobreviver. Mas vamos lá, brincadeira da parte, desculpa. Vamos continuar. Absolutamente. Ele faz a pergunta, é levado em conta a lei do amor? Ele mesmo responde, absolutamente. Não se consulta o sentimento mútuo de dois seres, que se atraem reciprocamente, pois na maioria das vezes, esse sentimento é rompido. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez. Numa palavra, todos os interesses materiais. Verdade ou é mentira a afirmação dele? Na maioria dos casos é verdade. Na maioria, não todos. Existem as exceções, a gente sabe, né? Mas, na maioria das vezes, famílias como a minha, no meu tempo de criança, no meu tempo de infância, famílias como a minha, realmente foram construídas em cima, com base na lei do amor, porque não tinha nada. Você escuta bem, que a pessoa, o que ele tem? O que ela tem? Que já tem, né? A minha família foi construída, como eu construí a minha relação com a Yara? Sem nada. Aliás, eu posso dizer que em relação a meu pai e a minha mãe, eu e ela éramos riquíssimos. Fomos morar bem numa casa boa, com 3 quartos, 2 quartos. Sala, cozinha, banheiro e tal, lavanderia, né? Meu pai e minha mãe moraram a maior parte do tempo em quarto e cozinha. Tinham muito pouco o que comer, dividiam comida com os filhos, sabe? Então, essas relações realmente foram construídas. Se não houvesse o componente amor, realmente não sobreviveriam. Certamente não sobreviveriam, porque não há como sobreviver. Muito sofrimento. Também nós dormimos uma noite inteira vendo a lua, de dentro de casa vendo a lua. A parede, suponhamos que essa parede fosse a parede antiga da casa, ela estava afastada naquele dia, uns 40 centímetros, e o telhado calçado ia aparecendo, 40 centímetros, a gente observava o céu rezando para que não chovesse.
Foi nesse dia que eu falei que eu tomei pinga de madrugada, para poder ajudar a abrir o buraco do alicerce. Meu pai me deu 2 dedos de pinga, nunca mais eu quis saber de pinga na minha vida. Então, quer dizer, se relacionamentos como esse não tivesse por base o amor, realmente não sobreviveriam. Essa situação que une mais. Sim, a diversidade une muito mais que a facilidade. A facilidade afrouxa o caráter. Né? As pessoas, quando têm muita facilidade, elas mesmas se perdem dentro da própria facilidade que têm. Elas acabam se perdendo mesmo. Se não tiver muita força de caráter, muita personalidade, né, de uma visão firme a respeito das coisas, da vida, das coisas, se perdem realmente. Porque a facilidade da vida não traz felicidade. É interessante isso, né? Hoje eu vi no jornal hoje de manhã que um baiano parece que ganhou os 95 milhões. Só 10 milhões. Bilhões. 95 milhões de reais. Né? Esse cara tá com tudo, né? Tá com a vida feita, tá com a vida ganha. Né? Mas a gente sabe que consultando a humanidade, consultando as pessoas, a gente verifica isso e não precisa muito esforço. As pessoas têm muita coisa, mas não têm paz, não têm felicidade. Essa é a realidade, infelizmente. Então, a facilidade material não traz paz, não traz tranquilidade, não traz felicidade. Aí as pessoas desviam o caminho, buscando isso que eles não encontram no bem material, porque trabalham uma vida inteira para conquistar isso, né? É uma vida inteira estudando, se matando, defendendo tese e tal, para adquirir um diploma, para poder ganhar muito bem. Né? Aí, quando começam a ganhar muito bem, verificam que o que ele buscava no diploma, o que ele buscava na satisfação material, ele não encontrou, que era a paz, a tranquilidade, a felicidade. Aí, eles desviam desse caminho buscando a felicidade onde? Muitas vezes de maneira errada, na vida dissoluta que leva. Droga, vícios, prostituição, enfim. A gente sabe muito claro de médicos, por exemplo, altamente esclarecidos, pessoas altamente esclarecidas, são viciados em droga. Né? Mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue acabar, que falta 5 minutos só. O que se procura não é a satisfação do coração, mas o do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, todos os interesses materiais. Quando tudo corre bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente. E, quando as bolsas estão bem equilibradas, ou seja, os dois são igualmente ricos, ou proporcionalmente ricos, diz-se que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes. Aqui está o equívoco. Aqui mora o equívoco. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela determina podem cumprir a lei do amor, se esta não presidir a união. Disso resulta frequentemente que aquilo que se uniu à força por si mesmo se separa, e que o julgamento pronunciado ao pé do altar se torna um perjúrio, se foi dito como simples fórmula. Aliás, na maioria das vezes, não é? Em uma cerimônia religiosa, os noivos não estão nem aí para aquilo que estão falando. Muito pelo contrário, né? Não estão nem pensando naquilo. Aquele compromisso é apenas uma fórmula recitada, porque todo mundo, o padre diz que tem que falar aquilo ali, então o cara repete. São assim as uniões infelizes que se tornam criminosas. Dupla desgraça que se evitaria se nas condições do matrimônio não se esquecesse a única lei que sanciona aos olhos de Deus, que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse, serão dois numa só carne, e quando Jesus advertiu, não separe o homem que Deus juntou, isso deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei instável dos homens. A lei civil seria então supérflua e deveríamos retornar aos casamentos segundo a natureza? Não, certamente, porque a lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares, segundo as exigências da civilização. Uma verdade inconteste. Antigamente, as pessoas casavam com comunhão universal de bens. Ou seja, tudo que era do noivo antes do casamento passava a ser da noiva e vice-versa. Hoje se casa, já no meu tempo, 37 anos atrás, se casava com comunhão parcial. Ou seja, aquilo que era do noivo ou da noiva antes do casamento não pertencia a nenhum. É mais fácil essa.
havia o chamado golpe do baú. Mas essa daí que o senhor traduziu também era mais fácil, dá menos trabalho. Qual? União parcial? Parcial, era mais fácil. Sim, pode ser mais fácil, mas ela foi instituída, ela foi criada para regular uma situação, a situação do chamado golpe do baú. Porque o cara casava com a mulher porque ela era rica e vice-versa. Não havia amor, não havia nada que justificasse uma relação como aquela. Simplesmente se casava para tomar o que era do outro. E a menininha de 20 anos, 19 anos, 18 anos, casava com um velho de 70, 80. O amor da minha vida. Pô, para, pô. É um absurdo, né? Absurdo. Não tem adjetivo para qualificar um troço desse. Né? Por isso que hoje existe, já de algum tempo para cá, essa lei da comunhão parcial. Segundo as exigências da civilização. Eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ela ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Mas nada, absolutamente, impede que ela seja um corolário, uma cópia, né, da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina decorrem dos preconceitos sociais e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam o domínio sobre povos esclarecidos e desaparecerão com o progresso moral que abrirá finalmente os olhos dos homens para os males incontáveis, as faltas e até mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas com vistas, está com visitas aí em alguns, viu? Mas é vistas apenas aos interesses materiais. E um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral ligar um ao outro dois seres que não vivem juntos ou restituir-lhes a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Esta lição ela é muito elucidativa, esclarecedora, mas ela tem um propósito: combater o dogma da indissolubilidade no casamento da Igreja Católica. Porque para a Igreja Católica o casamento é, independentemente das circunstâncias, indissolúvel. O sujeito não, ele fica proibido de comungar se ele tiver um problema qualquer no casamento, se ele se separar do casamento. Ele está condenado. Ele não pode comungar e fazer nada que o religioso da Igreja Católica, que uma pessoa que tem a fé católica pode fazer. Isso causa muito sofrimento para as pessoas que realmente confiam na Igreja Católica e adotam o catolicismo como religião. Tá? Eles são realmente cruéis nesse aspecto. Cruéis. Aliás, este Papa aí, o Chiquinho, ele está tentando mudar isso. Ele está tentando mudar essa situação. Está dizendo que a igreja tem que ser mais flexível, tem que contemporizar mais com essa situação. Aliás, é uma situação própria da modernidade. As pessoas hoje sabem que não aceitam, não é? Continuar um casamento que, por si só, está terminado, está acabado. Não é? Não tem mais sentido. Quando uma união, quando não existe confiança, não tem mais por que ficar perto de uma pessoa. Não tem mais por que você conviver com a pessoa. Né? Por mais que haja amor, por mais que haja carinho, por mais que haja qualquer outro sentimento, se não houver confiança, não tem o que fazer. Aliás, eu não aconselharia ninguém a começar uma relação se não houver restrita confiança ou irrestrita confiança um no outro. Senão, não há como começar qualquer união. Eu diria que essa confiança tem que começar a partir do relacionamento. Porque muita gente acaba casando com uma pessoa e depois do certo tempo de casamento acaba atirando-lhe na cara aquilo que ela fez antes do casamento. Isso é péssimo também. Porque a relação começou a partir do momento que se conheceram. Então, essa confiança tem que partir dali. O que fizeram antes do casamento, a pessoa tem que simplesmente esquecer. É isso? E fazer com que o relacionamento aconteça daí para frente. Daí para frente não pode ocorrer nada que dissolva esse casamento. Ou que quebra essa confiança.
A quebra de confiança é a pior coisa que pode acontecer em qualquer relacionamento. Olha o que a nossa Dilminha querida está sofrendo por causa de quebra de confiança. Né? E é uma relação de presidenta, né, com eleitores. Né? Essa presidenta não existe. Foi quebrado. Um contrato social importante. Ela não recebeu esse contrato para satisfazer a sua pessoa, né? Mas para trabalhar pela nação. E ela quebrou esse contrato, pura e simplesmente. Aliás, foi falar mal da gente na ONU hoje. Né? Tem muitas pessoas que perdoam a traição, mas na verdade não perdoam. Fica aquele povo. Orlando, nós somos criados nós, no modo geral brasileiro, é criado numa sociedade paternalista. Não há como o cara que recebe como orientação, como instrução, seja homem ou mulher, criado numa sociedade paternalista, não, patriarcal, né? Não há como ele perdoar uma traição. Porque é princípio básico de uma sociedade patriarcal. Existem sociedades, não sei se vocês sabem, no Extremo Oriente, que são sociedades matriarcais. Ou seja, quem manda na casa é a mulher. As mulheres vivem em suas casas e os homens numa casa só. Já viram isso, não? Nunca viram isso? Eu não vou lembrar o nome, mas é lá para o lado onde existem aqueles monges lá no Tibete, para aqueles lados lá. É uma daquelas sociedades, tem várias sociedades diferentes, né? Tem cultura própria. Nepal. Aí as mulheres vivem nas suas casas, e várias mulheres na mesma casa, né? Suas casas, e os homens numa casa só. Então chega um momento do dia que as mulheres chamam os homens para terem relações sexuais. Entram nas casas, têm suas relações sexuais e voltam para a casa deles. Elas é que mandam. Neste caso, por exemplo, a cultura indígena. A mulher, até menstruar, tem relação sexual com quem ela quiser. Desde o início da sua infância lá, quando ela acha que ela deve ter a primeira relação sexual dela. Não tem problema nenhum. A partir do momento que ela menstrua, o que eles fazem? Isolam ela num determinado local, existe um rito de passagem e ela só sai dali para casar. Já viram isso? É assim que funciona. Ela pode ter relação sexual com quem ela quiser, até quando ela menstrua, ou seja, quando ela se torna apta a procriar. A partir daquele momento ela é isolada, lá pelos 16, 15, 16, 17 anos, ela é isolada, a partir da primeira menstruação. Aí ela designa uma pessoa, um noivo para ela sai dali, casa, e daí para frente ela não pode mais ter a mesma vida que ela vinha tendo até então. É uma maneira de encarar, não é? Porque o que estão fazendo as nossas meninas hoje? As duas coisas, tendo relação com quem quiser, quando quiser, com 8, chegam a ter 4, 5 parceiros num baile funk, né? Procriando filho e jogando fora. Essa é a nossa herança, a herança que nós recebemos aí desse grupo libertário aí que está dirigindo o país. Bom, vamos lá. Alguém quer emitir alguma opinião, alguma pergunta, algum esclarecimento? Ou podemos encerrar? Podemos? Eita. Você não pensava em ouvir isso dentro do centro espírita, né? Fala a verdade. Vamos lá, vamos elevar o nosso pensamento. Vamos mentalizar a figura excelsa e amiga do nosso Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Que a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar
sermos úteis e dignificarmos a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, a honrá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados presentes à nossa reunião, nós a declaramos encerrada.